Olá, ouvintes da Rádio Astrociência. Vamos para mais um diálogo onde a gente tem que pensar o Natal. Todo ano, nessa época, nós somos induzidos pela sociedade, pela história cultural, de pensar o Natal. E eu queria ajudar com uma questão sobre o Natal que pode mudar a sua percepção de Natal daqui para frente e torná-la mais linda, mais realista, mais interessante para que você não seja apenas um bobo sendo induzido por uma história muito antiga, muito mais antiga do que dizem. E era um conto antigo, muito antigo, e eu vou trazer à tona. Lembrando que toda cultura nasce de um povo por algum motivo, e daí ocorre que outros vão entrando, outras culturas vão absorvendo aquilo, vão modificando. Como, por exemplo, árvore de Natal com neve. Ora, tem gente que bota algodão aí, eu lembro da minha família lá, minha mãe montando a árvore de Natal, colocando algodão para simbolizar neve. Ora, nós somos brasileiros, vivemos na floresta, né, num país quente em geral, né? E com isso, a cultura da árvore de Natal não fazia sentido para aqui, mas quem construiu o conceito de Natal e trouxe para nós da forma com que chegou foram os portugueses, os europeus, que têm no Natal a neve. Mas eu gostaria de que você tivesse a oportunidade de acordar cedo, antes do sol nascer, e olhar o Cruzeiro do Sul. Vai ser muito importante você entender como é essa organização do céu que gerou o conceito que nós vamos entender cada vez mais agora. Você acorda cedo, antes do sol nascer, olha em direção ao sul e procure o Cruzeiro do Sul, a Cruz, a constelação da Cruz. Nós, aqui no Brasil, chamamos de Cruzeiro do Sul, mas o nome da constelação no céu, se você procurar a carta celeste, você vai ver a constelação da Cruz. Então, olhou o céu, você vai achar perto do sol nascer a cruz bem quase que em pezinha, bem em pé, na parte mais alta do sol, do céu, olhando para o sul. Nessa época do ano, o sol antes de nascer está o cruzeiro bem em pezinha. Só que quem está mais ao sul vai ver o cruzeiro bem alto, né? Porque ele está lá perto do Polo Sul. Quanto mais perto do Polo Sul, mais alto vai ficando o cruzeiro. Quando você vai vindo para o norte, você vai vendo o cruzeiro cada vez mais baixo. Aqui no Equador, perto da linha do Equador, que eu estou, na Amazônia, eu vejo o cruzeiro aproximadamente a 20 graus. Mas em Vitória, quando eu via lá da região sudeste, eu via o cruzeiro em pezinho quase a 45 graus. Por causa da latitude em que eu vou descendo para o sul, o cruzeiro vai sendo visto mais alto.
Quando você vai para o hemisfério norte, ele vai baixando até que chega na Flórida e ele fica na linha do horizonte. Você vê a cruz em pezinha como se estivesse ali fincada no chão. E só vê quando ela está em pezinha. Enquanto que nós vemos ele deitado, ele vai girando durante a noite e tem o seu poente na hora que ele se esconde no horizonte. Então, a gente tem o centro da esfera, da abóbada celeste, que fica abaixo da cruz. Então, se eu tiver a cruz e pegar uma linha da reta vertical da cruz, um pouco abaixo temos o ponto central, onde gira a abóbada celeste. Lá no hemisfério norte tem a estrela polar, que é a mais próxima do ponto em que gira a abóbada celeste. Então, compreendendo que o cruzeiro vai deitando, quando eu vou subindo para o norte, ele vai ficando cada vez mais baixo, a ponto de eu só ver na Flórida a cruz em pé. Ora, a maior parte da população mundial vive na região do Trópico de Câncer. Isso é uma marca, porque os países mais ao sul do hemisfério, né, sul, mais abaixo da linha do Equador, é uma população mais recente em termos de volume. Existia? Sim, tem relatos aí, tem marcas de existência. Mas eram menos população. E na parte perto do Trópico de Câncer, ali o Trópico de Câncer é uma linha que gira ao redor, né? Nossa, é uma linha imaginária que o Sol passa lá em cima, perto do dia 21, 22 de junho, ele passa lá em cima, entre ali Cuba e a Flórida, e continua girando naquela posição. E quando estamos perto do Natal, o Sol está perto do Trópico de Capricórnio, passando na cidade de São Paulo. Então, aquele círculo do Trópico de Capricórnio é onde o Sol vai parar no dia 21 para 22 de dezembro. Então, veja bem, a gente está aqui no hemisfério sul, quem estiver no hemisfério norte terá dificuldade de ver o cruzeiro, porque só até a Flórida que se vê. Então, quem está nos Estados Unidos acima, Nova York já não vê o cruzeiro. Então, quando você acordar antes do sol nascer, você vai procurar o cruzeiro, está mais ou menos em pezinho no céu ao sul. E você vai observar que quando chegar dia 21, 22, o cruzeiro estará ali, naquela posição em pé, e vão ter 3 dias mais longos para o hemisfério sul e as 3 noites mais longas para o hemisfério norte. Então dizia a lenda antiga lá dos povos antigos, muito antes do conceito religioso do cristianismo. Dizia-se assim: o Deus Sol morreu, parou. Ele foi indo, foi esfriando, foi ficando frio, a noite longa, cada dia a noite mais longa. De repente, no próximo do dia 21, 22 de dezembro, independente de que calendário, é quando o Sol chega nesse trópico. Isso aí não depende do calendário, é um ciclo do céu, um ciclo da Terra girando ao redor do Sol com sua inclinação. Então, nesse dia 21 para 22,
ocorre do Sol chegar em cima do Trópico de Capricórnio, inicia inclusive o signo de Capricórnio nesse momento. E aí ocorre então dele parar, ele não vai mais para longe. Ele para 3 dias e 3 noites e começa a voltar. Na noite, aproximadamente do dia 24 para 25, ele volta para o hemisfério norte. Então, se dizia no passado muito remoto, o Deus Sol foi indo embora, na mitologia grega e romana, que a gente não sabe assim a mistureba que foi, né? Porque os gregos foram tomados pelos romanos, que os gregos já tomaram outros povos, então é uma mistura. Diz assim que o Deus Sol, Hélios, ou Apolo, Sol, Hélios e Apolo, 3 nomes de deuses que são o mesmo, mas são de culturas diferentes. Ele vai para a terra dos hiperbóreos, olha, na mitologia, uma coisa muito mais antiga do que o cristianismo. O Sol foi para a terra dos hiperbóreos, cada vez mais abandonando a gente, porque lá no hemisfério sul no hemisfério norte, desculpa, o hemisfério norte está cada vez mais mergulhado na noite, as noites cada vez mais longas. Aí, de repente, para de crescer a noite. O dia é pequenininho, a noite é grande, mas fica igual, 3 dias iguais, mesmo tamanho. O Sol parou de ir embora. Então, o Sol parou, o Sol morreu. O Sol morreu, ele parou de ir embora, ele parou, o Sol morreu. Ora, algo que para, lembra a ideia de morrer, né? O motor do carro apagou, o motor morreu. Esse é o conceito de parar, é morrer. Pois bem, então, no dia que o Sol para, antes do Sol nascer, o que a pessoa vê? O cruzeiro, a cruz. Então, construiu o conceito, o Sol morreu na cruz. Ora, e lá no hemisfério norte, perto do Trópico de Câncer, as pessoas só vão ver a cruz em pezinha, como se estivesse fincada na terra, no horizonte sul. Então o Sol morreu na cruz. Aí 3 dias depois, ele começa a voltar para o hemisfério norte. O Sol ressuscitou, ele morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. O Sol começa a voltar agora para o hemisfério norte. Começa a crescer o dia e diminuir a noite. Olha, agora nós temos esperança. O Sol está voltando. Vai trazer dias mais quentes, esperança de alimento. A primavera vai chegar e vai trazer fartura, abundância, frutos, calor, alegria, festas. O ciclo geminiano, o ciclo taurino, o ciclo ariano. Então o Sol morreu na cruz e ressuscitou no 3º dia. É Natal! Ele nasceu de novo! Ele está vindo para nós! Ele vai trazer esperança, festa, comida, animação! Coisa boa! O Deus menino! Como lá é muito frio, é neve... Puxa vida, o Sol deve ter nascido dentro de uma gruta, alguma coisa que possa ter protegido ele de nascer nessa personificação do Sol como menino, Deus menino. Então, esse conceito é um conceito lindo. Eu amo compreender o motivo que fez as tradições culturais ter todo esse cenário lindo. Ora, as mitologias são verdadeiras? Não, são míticas, são construções simbólicas.
E isso não perde o simbolismo maravilhoso que faz a gente entender a natureza humana e as suas variações, inclusive o modelo de construção para a gente entender as fases das estações do ano, que representam cada signo, e que hoje a gente pode olhar o signo não como estrelas lá no céu, já falei num programa passado, mas sim como fases da estação do ano. Esse sol que Deus, menino que nasceu, trazendo esperança de dias mais quentes e noites menores, vai chegar a hora que ele está exatamente passando pela linha do Equador Celeste, que é 21 para 22 de março. Independente de que calendário, ele vai passar aqui em cima do hemisfério, da linha do Equador, e eu estou a 2 graus da linha do Equador, aqui na Amazônia, no Rio Tapajós, no Barco Vencedor. Então, quando o Sol chega no alto, exatamente em cima da linha do Equador Celeste, se diz: ó, o Deus venceu as trevas, a luz. Então diz: as trevas venceu a luz, o Deus Sol se elevou ao céu, porque era o ponto mais alto que ele vai ficar durante o ano, passando na linha do Equador. Então, o Deus subiu aos céus, ressuscitou da cruz e chegou aos céus. Foi elevado, venceu as trevas, porque a partir dali o dia fica mais longo do que a noite para o hemisfério norte, onde veio toda a nossa cultura, inclusive a língua que eu estou falando com vocês, o português que vocês estão ouvindo e entendendo, é uma língua que veio de uma região perto do Trópico de Câncer, no hemisfério norte, em Portugal, cuja língua também derivou de misturas de outros povos. E hoje a gente fala o português do Brasil e tem o português de Portugal, porque a gente vai criando novas formas de falar, até porque tem uma linguagem indígena brasileira, Tupi e Guarani e outras etnias, que eles têm sua linguagem, nós absorvemos essa linguagem. Depois vieram os negros, vieram os europeus migrando também de outras regiões, os japoneses, e assim nós vamos misturando essa sopa maravilhosa da cultura, tudo em ordem. Então, faço um desafio para você, acorde cedo, antes do sol nascer, e olha lá no sul, olha para o sul, levanta os olhos conforme você está mais ao sul do Brasil ou mais ao norte do Brasil, levante os olhos para o sul, 5 horas da manhã, cada vez o sol está nascendo mais cedo para o sul e mais tarde para o hemisfério norte. Então, olhou para o sul, 5, 4 horas da manhã, viu o cruzeiro, o sol já vai nascer, o cruzeiro está em pezinho. E assim você vai entender todo esse simbolismo delicioso de compreender a cultura que nós vivemos a partir da origem dela, que é a observação do céu e os contos que fizeram esse movimento cultural da construção da religião que a gente segue hoje. Mas vamos lá, mais um pouquinho para desafiar. Você vai ver também as Três Marias, que só no Brasil e Portugal chama de Três Marias. Para todo o resto do mundo e na carta celeste é o cinturão de Órion, os três reis. Então, os três reis,
estão alinhados com a estrela Sirius, a estrela mais brilhante do céu, conhecida por ser a estrela guia. Por que guia? Porque ela era a referência dos navegantes ou quem viajava noturno pela Terra. Olhava o céu, buscava a estrela guia, achava os três reis, apontando para os três reis, seguindo a estrela guia, fazendo uma linha direcionada dos três reis para a estrela guia, que é a mais brilhante do céu. Você vai ter a direção do leste, onde nasce o sol. Os três reis seguiram a estrela guia para encontrar onde iria nascer o Deus menino, o Deus Sol. E, portanto, toda essa tradição muito mais antiga que o cristianismo foi incorporado na nossa literatura religiosa de uma forma belíssima. É muito rico saber que nós temos compreensão, como compreender aquilo que desde pequenininho nós somos induzidos a amar, que é o momento em que o Sol chega no Trópico de Capricórnio e então morre na cruz, ressuscita no terceiro dia, é Natal, Deus nasceu, está voltando, vai trazer dias mais quentes, mais maravilhosos, mais luz, e assim os três reis seguiram a estrela guia para dizer, olha lá que vai nascer o sol, o Deus menino. Um forte abraço e para todos o meu Feliz Natal que vai chegando aí e que nós vamos poder conversar com carinho sobre essa festa cultural maravilhosa. Até amanhã.